Bom dia pessoal, o professor Marco Antônio aqui com vocês para falarmos hoje sobre a civilização do Antigo Egito. O Antigo Egito foi uma das civilizações mais antigas que surgiu durante a evolução da humanidade. Nós vamos ver hoje a sua origem, vamos ver algumas características da sua formação política, sua formação social, formação econômica e religião. Tá? Então, o Egito surgiu por volta do ano de 3500, quando povoações se agruparam às margens do rio Nilo, no nordeste da África. Essas populações começaram a formar pequenos agrupamentos que são denominados de nomos. Esses nomos, eles se localizaram no norte e no sul, onde foi formado duas regiões distintas do Egito: a região do Baixo Egito no norte e a região do Alto Egito no sul. A região do Baixo Egito era a região mais desenvolvida, até porque era uma região pantanosa, fértil, aonde estava localizada a região do delta do Rio Nilo, porque o Rio Nilo é um dos mais importantes rios do mundo em termos de desenvolvimento de culturas e de povoações, e ele foi de suma importância para a origem do Egito. Tem alguns ditados e algumas das principais colocações de historiadores diziam que o Egito era uma dádiva do Rio Nilo, já dizia o grego Heródoto, certo? O Egito fazia limites da seguinte forma: no norte, com o mar Mediterrâneo, aonde o rio Nilo se desembocava em forma de delta; no sul, a Etiópia, o Sudão; no leste, o Mar Vermelho; e ao oeste, o deserto do Saara. Inclusive, as características mais importantes do povoamento e de toda a estrutura do Egito é de que, se não existisse o rio Nilo, o Egito era um complemento do deserto do Saara, porque é uma região muito árida, muito deserta. Tá? As duas regiões que formaram foi a do norte, como acabamos de dizer, o Baixo Egito, e a do sul, a região do Alto Egito. As formações dessas duas regiões deram origem a grupos diferentes, com controles políticos também diferenciados, rivais. E nesse período começaram a haver as posses de territórios, dando origem assim à organização política, os períodos políticos da história do Egito, que nós vamos falar agora. Então, como houve a organização política? Como o Egito passou a ser um país politicamente organizado? Foi por volta do ano 3000 a.C., quando Menes ele era rei do Baixo Egito, aonde era uma região mais desenvolvida. Ele conquista o Alto Egito e unifica as duas regiões. Regiões essas que eram distintas, eram diferentes. Uma região era desenvolvida, era fértil, era pantanosa, tinha um aproveitamento muito grande de irrigações. Já a região norte não, era uma região muito árida, formada por montanhas, aonde percorria o rio Nilo, era o Vale, certo? Então Menes, em 3000 a.C., ele unifica as duas regiões, tornando-se assim o primeiro faraó e dando origem à organização política do Egito e os períodos políticos do Egito. Períodos políticos que nós iremos caracterizá-los agora. O primeiro período foi o Antigo Império. O Antigo Império teve duas grandes capitais, foi Mênfis e Tinis, as duas capitais mais importantes do Egito no Antigo Império. Quais as características desse período? O que marcou o período do Antigo Império? Nesse período, houve a unificação política por Menes, houve a construção de obras hidráulicas essas que serviriam para a contenção das cheias do rio Nilo, serviriam para a criação de canais de irrigação para as lavouras e outras atividades mais importantes que fariam parte desse período. Além disso, durante o Antigo Império, houve a construção das mais importantes construções arquitetônicas do Egito, que foram as grandes pirâmides. As grandes pirâmides que foram elas: de Quéops, Quéfren, Miquerinos. Quéops a maior,
Quefren a mediana e Miquelinos a menor. Esses grandes feitos pelos egípcios representavam assim o poder do faraó, o poder de sua magnitude e da sua centralização política. Então a pirâmide representava isso, o poder do faraó, eram as suas casas, a última morada, certo? Representavam túmulos. Essas pirâmides ainda hoje são vistas na região, que fica fazendo parte ali de toda a planície de Gizé, os prédios arquitetônicos históricos egípcios. Tá? Depois do Antigo Império, nós temos o Médio Império, onde a capital foi Tebas. Tebas passa a ser a capital do Egito. Nesse período, os egípcios são invadidos por povos estrangeiros, entre eles os ípsios, os hebreus, que vieram da região da Palestina, e se localizaram na região do Baixo Egito, que era uma região fértil e de grandes atrações para as populações estrangeiras, era rica, e os ípsios que vieram do Extremo Oriente eram povos guerreiros, até porque nesse período os egípcios ainda eram uma formação de camponeses, ainda não tinham características de povos guerreiros, exércitos, para que eles pudessem assim rivalizar com os ípsios. Os ípsios inclusive criam uma capital na região que se chamará Ávares. Então, nesse período, os egípcios tornam-se constantemente invadidos por esses povos, tentando expandir o seu território, e assim os egípcios, ao longo de todo esse período, vão se tornando guerreiros, vão organizando os exércitos para combater esses estrangeiros. As disputas internas levam assim o Egito a passar por uma estabilidade essa política, aonde é marcada por essas invasões estrangeiras e por conflitos internos pelo poder, chegando assim ao fim o Médio Império. Novo Império nós temos a capital Tebas. Tebas essas também estava se desenvolvendo politicamente em termos de organização, de estruturas, de ser uma grande influência no mundo antigo como referência de cidades organizadas. Nesse período, o que acontece no Egito? Houve um fortalecimento do poder central com a criação de exércitos esses que vão expulsar os estrangeiros, no caso os ípsios, e também vão expulsar os hebreus, até porque os hebreus estavam se desenvolvendo populacionalmente em grandes quantidades, talvez assim já ameaçando a formação e a conquista de territórios dentro do Egito. Nesse período, os faraós que mais se destacam são Amós, Tutankhamon, aonde eles, com o exército já formado, já profissional, expulsam os invasores, dando assim, por fim, uma paz interna no Egito. Só que no final do Novo Império, os egípcios são invadidos pelos romanos esses que no Ocidente estavam se transformando numa das principais civilizações de grande porte, principalmente em termos de desenvolvimento militar. Conquistam o Egito e assim transformam o Egito em uma das suas províncias orientais de controle político. O Egito, em termos de sociedade, em termos de organização social, era uma sociedade hierárquica, teocracia, ou seja, o faraó era o representante máximo, a sua família, eles tinham como o faraó um representante de Deus, ele era um Deus vivo que representava todo o poder aqui na terra para a sociedade egípcia. Nós tínhamos após os egípcios, em termos de controle da sociedade faraó, nós tínhamos os sacerdotes, que controlavam a religião, os funcionários públicos, entre eles os escribas, que faziam parte da organização de desenvolvimento educacional, os militares, depois nós tínhamos os sacerdotes, os escribas, camponeses e por fim os escravos, que eram os conquistados nas guerras. A economia egípcia era agrária e estatal, ou seja, eles aproveitavam os canais de irrigação para o desenvolvimento dessas atividades econômicas, da produção agrícola, e o Estado controlava a produção, distribuía a produção entre os componentes da sociedade. E, terminando,
a religião egípcia, uma das mais importantes do mundo antigo. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses esses que tinham uma forma antropomórfica, formação homem, animal. Eles tinham essas divindades como sendo as suas principais, vamos dizer assim, os seus principais poderes, para que além da morte eles pudessem serem ajudados. Por isso que eles mumificavam os mortos. Eles acreditavam na vida após a morte, certo? E aí, pessoal, por hoje é isso. Tenham um bom dia.